Josué capítulo 15, versículo 15, 16, capítulo 15, versículo 16 em diante. Capítulo 15, versículo 16 em diante. Quem encontrou faz um barulho aí. Quem não encontrou, diga espera. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu creio que o Senhor levanta pessoas para fazer deserto florescer. Eu creio que o Senhor pega pessoas pela mão, leva para o centro da tua vontade, coloca debaixo do teu propósito, e através dessas vidas, outras muitas são impactadas. E eu creio nessa noite estar diante de pessoas que tenham essa característica, meu Senhor. Eu creio em um grande mover da parte do Senhor dentro da minha cidade, através dessas pessoas que têm vindo aqui nessa casa, escutado a palavra do Senhor, mas não deixa sair do outro lado do ouvido. Elas fazem com que essa palavra desça até o coração e produza a causa para a qual é enviada. Eu creio, Senhor, de fato, que vamos continuar vivendo um grande avivamento, onde pessoas são curadas, libertas, famílias são alcançadas, filhos são alcançados, pessoas provem daquilo que só pode vir das mãos do Senhor. Eu creio nesse tempo, tenho visto, Senhor, a mão do Senhor agir nessa direção na vida de tantas pessoas, mas ainda verei na vida de tantos outros. Aqui estamos nós, desejosos por receber o alimento que o Senhor decidiu que é para agora. Aquilo que o Senhor tem para agora, nós queremos. É por isso que nada nesse tempo chamado agora vai tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Os ouvidos estão atentos, o coração está ansioso por isso. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente acomodada. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente que, além de não fazer nada para ter mudança de vida, ainda fica reclamando da vida que tem. E tem gente que, pelo fato de reclamar da vida que tem uma falsa impressão de que está, nessa forma, fazendo alguma coisa para que essa vida mude. Não, mas aí ela vai mudar, é para pior. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Josué, o Senhor nos traz revelações poderosas. Mas eu preciso voltar um pouco mais lá atrás, para entender que essa história aqui não começou aqui. É interessante que é o único lugar da Bíblia que vai citar a história dessa mulher. O nome dela é Axa. Eu sei que você não costuma ler muito alguns livros que fogem aí da normalidade, como os evangelhos, né? Principalmente porque aqui eu estou diante de muitos novos convertidos, então procuram ler aquilo que tem mais facilidade de entender, como Mateus, Marcos, Lucas, João. É bom, estou dizendo que você está errado, não. E por saber disso, você, quem sabe, nunca leu a história dessa mulher. E a história dessa mulher está resumida aqui, nesses versículos que acabamos de ler. É a história de Axa.
citada apenas aqui. E como uma história que aparece aqui na Bíblia de uma maneira tão rápida, começa e termina, vem assim no meio da história de outros, como uma história dessa pode impactar a nossa vida? Bom, pode e deve, porque se aqui está, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa através dela, sim ou não? O pai dela tem grande participação nisso que é a atitude dela. O pai dela foi Caleb. Caleb foi um daqueles 12 espias que foram enviados à terra prometida por Moisés. Josué e Caleb estavam compondo aquela comitiva de 12 homens, que receberam agora a ordem de ir até a terra prometida e trazer de lá o relatório, dizer como era a terra, dizer se de fato é terra que mana leite e mel. Quando a Bíblia vai dizer, e é promessa do Senhor, que ia colocar esse povo na terra que mana leite e mel, o que o Senhor espera é que haja uma confirmação disso que Ele prometeu no coração daquele que ouviu a promessa. Por quê? Porque eu posso usar, por exemplo, o Salmo 46:10 para afirmar isso, que o que Deus quer é que a gente confie nele. O que Deus quer é que a gente confie sem duvidar. Porque no Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, confia em mim, acredita no que eu disse, se eu falei, está falado. Mas Moisés vai enviar 12 espias à terra prometida, a terra que Deus disse que mana leite e mel. Por que mana leite e mel? Leite, porque naquela terra vai ter multiplicação do gado. Mel, não é porque tem abelha naquela terra. Mel, porque naquela terra já tem tâmaras, e esse mel é o mel de tâmaras, e naquela terra, tudo que se plantar, vai se colher. É terra fértil, e que é alvo de prosperidade. Eu vou dizer de novo, porque a sua casa vai ser assim: é terra fértil, e é alvo de prosperidade. Eu vou repetir mais uma vez, porque a sua família vai ser assim: é terra fértil, e alvo de prosperidade. Os 12 espias vão e descobrem, constatam o que Deus já havia dito. Deus não disse que a terra era boa. Pronto, era só confiar. E quando eles vão, eles comprovam. Eles chegam na terra, a terra de fato é boa. O fruto é um negócio extraordinário. Aquele tipo de fruto eles nunca viram. Voltam de lá 12 homens agora, só que 10 deles de cabeça baixa, 10 deles desanimados, porque a terra já estava habitada. Mas Deus nunca escondeu isso. Deus nunca disse que não teria ninguém lá. Deus disse que quando eles chegassem lá, a terra seria deles, não importa quem está lá. Deus não disse que a terra estava vazia, em nenhum lugar da Bíblia, pelo contrário. Quando a gente lê Josué capítulo 1, Deus vai citar o nome dos inimigos que estariam nas terras e que Israel ia botar para correr. Deus começa a dizer: eu vou dar a vocês a terra dos heteus, dos heveus, dos jebuseus. Ou seja, onde vocês chegarem, não importa se já tem. Se já tem lá, é que já está na hora de sair. Quando vocês chegarem, quando vocês entram, o inimigo tem que sair. Você está entendendo ou não? Quando você entra naquela empresa, os demônios têm que sair pela outra porta. Quando você entrar na sua casa hoje, o demônio vai ter que sair de lá. Quando você entrar na rua, virar na esquina, demônios vão ter que bater em retirada daquela rua. Por quê? Porque você carrega a presença daquele que é maior. Quando você anda, ele anda contigo. Deus está contigo ou não está? 10 voltam dizendo: a terra é boa, realmente mana leite e mel, a fartura é grande, o fruto é um negócio de doido. Só que não é para a gente, porque tem gigantes lá naquela terra. Os filhos de Anak habitam lá, e nós somos como gafanhotos diante deles. Interessante. Eles estão dizendo: nós somos como gafanhotos diante deles. Não foi o inimigo que disse.
São eles que estão afirmando. Que coisa. Então eles começam a agir como se eles fossem inferiores. Esses 10 começam a agir como se eles não pudessem. Esses 10 começam a agir como se não houvesse a menor possibilidade. Eles começam a andar de cabeça baixa, a se lamentar, a reclamar da vida e dizer: ó vida, ó azar. E como você trata de si mesmo, é um sinal de como você quer que as pessoas ao redor tratem você. Só que 2 deles não aceitam isso. E quem são esses 2? Josué e Caleb. Caleb dá um grito: eia, fiquem quietos, a terra é boa, mana leite e mel. É verdade que os filhos de Anak, os gigantes, estão lá. Todavia, se o Senhor se agradar de nós, certamente nos dará aquela terra. Caleb, quando disse isso, tinha 40 anos. 40 anos. Moisés morre. Deus agora levanta Josué para continuar essa caminhada. 45 anos depois, Caleb está com 85 anos agora. Caleb chega perto de Josué e diz assim: Josué, oi, lembra aquele dia que nós fomos enviados como espias à terra e que nós declaramos lá contra a opinião dos outros 10 que certamente Deus nos daria a terra? Lembro. Você lembra o que Moisés falou? Lembro. Moisés disse para você que ia te dar toda a região do Horebe. A região, aquela região lá, seria sua. Aí Caleb vai dizer: pois é, 45 anos se passaram, mas a mesma força para conquistar que eu tinha lá, eu ainda tenho hoje. Ou seja, eu não desisti daquilo que Deus falou que é meu. Quem desiste é crente banana. Eu não desisti daquilo que Deus falou que é meu. Se Deus falou que é meu, eu vou lutar com toda a minha força. Quando eu não tiver força, eu peço o renovo de Deus, mas eu não abro mão daquilo que é o símbolo da minha felicidade. Porque se Deus falou que é meu, então é meu. Se tem gente lá, é porque eu não cheguei ainda. Ô Josué, me autorize a ir lá, porque a mesma força que eu tinha com 40, eu tenho agora com 85. Ei, o que é que manteve Caleb forte? A certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Você está entendendo? Não é que essa pessoa que está do seu lado dando glória é mais forte que você, não. É feito da mesma matéria. A diferença é que essa pessoa que está adorando a Deus aí acredita no que Deus prometeu. A diferença é que essa pessoa aí veio para o culto dizendo assim: ó, eu vou para o culto, vou adorar o meu Deus e só saio de lá com aquilo que Deus tem para mim. A esperança manteve a chama acesa. E quem tem sonhos nunca perde a esperança. E o sonho de Caleb era habitar naquela terra. E o que Caleb fez? Partiu para cima. Atitude. Fala aí, atitude. Caleb perseverou e tomou posse da terra. Foi conquistando, gente. Mas o inimigo que estava lá botou para correr. Deus estava com ele. Ele tinha promessa. Os inimigos tinham as armas. Caleb tinha promessa. Os inimigos tinham os contatinhos, as costas quentes no governo. E Caleb tinha a promessa. Foi para cima com a promessa, e quem tinha as armas teve que bater em retirada. Conquistou as terras, até que ele olha para a filha dele, e ele percebe, quando ele olha para a filha dele, que tem um orelhudo. Sabe o que é um orelhudo, né? Tem um orelhudo dando uma rodada ao redor da filha dele ali, tipo assim, querendo encostar uma terrinha no pé. Ele percebe que tem um camarada lá que está de olho na filha dele. Aí olha o que Caleb fez. Caleb olhou para uma cidade chamada Kiriat Sefer, que fazia parte do conjunto de cidades que Deus havia prometido para ele, que seria dele. O que Caleb faz? Caleb diz assim, ó: eu proponho um desafio. O homem que conquistar
a cidade de Kiriat Sefé, eu darei o direito de se casar com a minha filha Axa. E quando Caleb falou, um rapaz ouviu. Pergunta para mim, qual é o nome dele? Otiniel. Você sabe aquelas indiretas? Quando Caleb falou, já falou para Otiniel ouvir. Era mais ou menos assim: quer casar com a minha filha? Seja homem. Quer casar com a minha filha? Tenha sangue nos olhos. Quer casar com a minha filha? Então faça a sua parte, tenha atitude. Irmão, era tudo que Otiniel precisava. Por quê? Porque Otiniel amava a Axa. Aquilo ele não enxergou como um problema. Eu vou falar. Se fosse a geração Nutella, ia enxergar aquilo como um problema. Mas como Otiniel não fazia parte da geração Nutella, ele enxergou aquilo como oportunidade. Meu Deus do céu, dá uma limpada, meu irmão, na lente dos óculos da sua visão espiritual. Por quê? Porque tem coisa aí que você está chamando de problema, mas na verdade é oportunidade. Tem coisa aí que você está dizendo, não sei se eu vou aguentar. Vai sim, porque é através daquilo ali que Deus vai te dar a vitória. Você está entendendo ou não? Eu sempre gosto de dizer que se não fosse Golias, ninguém conheceria Davi. Se não fosse essa luta, ninguém ia ver o que Deus vai fazer contigo. Otiniel entendeu o recado, partiu para cima, conquistou Kiriat Sefé, conquistou a cidade. Chegou e falou assim: ó, tá aqui, ó. Eu fiz a minha parte, e agora o senhor faça a parte do senhor. Deixa eu casar com sua filha. Caleb era homem de palavra, chamou Axa e disse: pode se casar. Por que Caleb fez tudo isso? Porque Caleb era um conquistador, e conquistador gosta de ter conquistador por perto. Vitorioso gosta de andar com vitorioso. Homem de Deus gosta de andar com homem de Deus. Mulher de Deus gosta de andar com mulher de Deus. E agora, como eles se casam, Caleb vai dar terras para a filha. Caleb pega terras e dá terras à filha de presente, por conta do casamento. E agora Axa olha para Otiniel e pensa assim, diz assim: meu pai nos deu as terras, só que as terras que o meu pai nos deu não tem água, são terras secas, são terras que não têm fontes. O texto vai dizer que Axa, a mulher, persuadiu Otiniel a falar com o pai dela, pedindo água, pedindo fontes. Repita comigo: persuadiu. As mulheres vieram para o culto? Você só não consegue se não tiver sabedoria para conseguir. Porque com sabedoria você consegue, mulher, o que você quiser. A mulher tem um negócio que o homem não tem, esse poder de persuasão. A mulher tem isso. Só que a mulher sábia tem isso. A mulher sábia consegue ir para o shopping com o cartão do marido. Acredita? Ele libera o cartão. Mulher sábia, tá? Então, se o teu marido ainda não deu o cartão, duas possibilidades: ou seu marido é um mão de vaca, ou você não é sábia. Depois a gente conversa sobre isso. Mas Axa consegue persuadir o marido, e o marido vai na direção de fazer aquilo que ela disse, pediu para ele fazer, conversar com o pai dela. Só que quando se aproximam de Caleb, Axa percebe uma coisa. Pergunta para mim: o quê? Espera aí, o pai é meu. Se o pai é meu, quem vai pedir sou eu. Se o pai é meu, quem vai pedir sou eu. Se eu sou filha, ele não vai negar. Se eu sou filho, meu pai não vai negar o meu pedido. Eu sou a filha, eu sei que o meu pai é bom, eu sei que o meu pai tem para dar. Então não vou querer que outro peça aquilo que quem tem que pedir sou eu. Eu não vou botar na conta de outro para o outro fazer aquilo que quem tem que fazer sou eu. Eu queria que ele fizesse, mas eu estou errada. Quem vai fazer a diferença sou eu. Eu sou única, eu vou fazer a diferença. E dá licença para falar para as mulheres: Axa não era mais uma. Axa não era Maria, vai com as outras. Axa tinha
disposição para fazer o que precisava ser feito. Axa tinha discernimento para pedir na hora certa. E detalhe, Axa sabia pedir. Axa soube pedir. Ela, quando se aproxima do pai, a Bíblia diz que ela apiou do jumento, desceu. Quando ela desceu, pulou do jumento, o pai já percebeu: minha filha, o que você quer, minha filha? Olha a pergunta do pai. Quando ela desce para ir na direção do pai, o pai diz assim: ó, o que você quer? Irmãos, tem 3 formas de você ler a Bíblia, ou de estudar a Bíblia. Linguagem temporal, algo que foi escrito para aquele povo, só para aquele povo naquele tempo. Linguagem literal, exatamente do jeito que está escrito. E a linguagem figurativa, são símbolos que apontam para outras coisas, coisas maiores ou ensinamentos futuros. Axa, que é a filha, desce para ir na direção do pai. E quando uma filha desceu para ir na direção do pai, o pai se curvou e disse: o que você quer, minha filha? Eu estou pregando para mulheres que agora não tem mais medo de pedir ao pai o que ela precisa. Eu estou pregando para mulheres que já entenderam que Deus tem propósito para a sua vida, que Deus separou você, que você não é mais uma, que você não vai mais abaixar a cabeça. Eu estou pregando para mulheres que já entenderam que Deus chamou para viver coisas grandes, mulheres que não têm mais dificuldade de descer para ir na direção do pai e ouvir o pai falar assim: ó, pode pedir. O que você quer, filha? Aí ela diz assim: pai, o Senhor me deu terras, só que as terras que o Senhor me deu são secas. Me dá uma bênção, dá uma fonte de água para mim. Ela não está dizendo assim: ó, pai, a terra que o Senhor me deu eu não quero. Ela não disse isso. Pai, eu estou rejeitando o que o Senhor me deu. Ela não disse isso. Ela disse assim: pai, me dá água, me dá fonte de água, porque a terra que o Senhor me deu é terra seca, mas se o Senhor me der fonte de água, eu tenho disposição para transformar a terra seca em terra fértil. Ela não está abrindo mão daquilo que o pai deu, mas ela está pedindo o pai ajuda para transformar aquilo que o pai havia dado. Oh meu Deus, deixa eu encaixar isso aqui na sua vida, senão não faz sentido pregar sobre isso. Ela não está abrindo mão do que o pai deu, mas ela está reconhecendo: pode melhorar. E o meu pai, se o meu pai me der algo a mais aqui, pode melhorar aquilo que ele já me deu. Então lá vai. Você não vai abrir mão do seu casamento. Não, você vai pedir fonte de água para dentro dele. Você não vai sair dessa empresa, não, vai jorrar água lá dentro a partir de hoje. Você não vai abrir mão do que foi Deus que te deu. Se foi Deus que te deu, se foi o pai que te deu, você não vai abrir mão, você não vai rejeitar, mas você vai pedir a Deus o que você precisa para transformar esse deserto aí. Quem está comigo para dar glória a Deus? Casou, mas a terra é seca. Eu vou falar, posso falar? Casou, tenta engravidar, mas não consegue. Pede a Deus um filho. Apóstolo, eu casei e meu sonho é ser mãe e não consigo. Deus te deu casamento, agora pede a Deus a fonte de água. Deus te deu casamento, agora pede a Deus um filho para o casal. É isso. Apóstolo, eu casei, mas a nossa vida financeira é uma turbulência doida, eu não sei o que fazer. Não abre mão do seu casamento não, mas pede a Deus uma porta. Pede a Deus para transformar a vida financeira do casal. Pede a Deus uma casa para você morar, se você não tem onde morar. Pede ao pai. Eu estou pregando para gente que tem pai. Eu estou pregando para gente que tem um pai todo poderoso.
que a religião te ensinou que Deus é um carrasco sentado no trono, com um chicote na mão, querendo castigar pessoas na terra. Mas a Bíblia me ensina que o meu Deus é Pai, que tem por mim um amor que é ágape, que é incondicional, que tem por mim um amor que é azaque, que não se desprende. A Bíblia me ensina que o meu Pai quer me ouvir pedir a Ele. Como assim? Jesus falou: quando for orar, ora assim: Pai, se é seu, é meu também, me dá licença. O que eu precisar, eu vou pedir a Ele sim, porque eu sei que Ele tem para dar. Quem deu a terra a ela? Quem te deu o teu casamento? Quem te deu o teu filho? Então não aceita ele na droga não. Quem te colocou nessa igreja? Então não aceita ficar sentado na cadeira a vida inteira não. Pai, me dá fontes de água. Ela não rejeita o que o pai deu, mas ela pede uma solução para aquilo que não está bom. É domingo, primeiro dia de uma nova semana, e você entrou aqui hoje e vai pedir ao Pai a solução para aquilo que não está bom. Olha o que o texto vai dizer, e eu estou caminhando para terminar. A Bíblia diz que Caleb dá para ela as fontes. Irmão, entenda uma coisa: Caleb era um homem extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Caleb tinha sabedoria e disposição. Que ninguém chega onde Caleb chegou se não tiver. Ninguém cresce como Caleb cresceu por sorte. Isso não é sorte. Isso é disposição, sabedoria que ele tem, confiança em Deus. Se Caleb é um homem extremamente inteligente, se há nele sabedoria, se Caleb é sensível a Deus, porque acredita nas promessas de Deus, você acha que Caleb não tinha noção de que as terras que ele deu para Axa eram terra seca? Claro que tinha. E o que Caleb está fazendo? A mesma coisa que fez quando propôs o desafio para quem quisesse casar com a filha dele, conquistar uma cidade. O que ele está fazendo? Despertando as pessoas para o potencial que tem. O que Caleb está fazendo com Axa? O que Caleb está fazendo com Axa é o seguinte: eu vou ensinar a minha filha a não se conformar com menos do que ela pode ter. Ele está treinando a filha dele, ensinando a filha dele algumas lições da vida, na prática, ensinando a filha dele a não se conformar com menos do que aquilo que ela podia ter. É por isso que ele cria uma situação e dá terra seca para ela. E era como se ele já estivesse aguardando ela vir. Era como se Caleb estivesse pensando assim, se é minha filha, com certeza vem. Minha filha não vai deixar isso quieto. A filha que Deus me deu não vai deixar isso barato. A minha filha é muito melhor do que isso. A minha filha não vai abaixar a cabeça para uma terra seca. A minha filha não vai aceitar habitar em terra seca. A minha filha não vai aceitar uma vida de sequidão. Eu conheço a filha que tenho, e a filha que tenho não vai aceitar a miséria, porque terra seca geraria miséria. A filha que tenho não vai aceitar uma vida de fracasso. A filha que tenho não vai aceitar uma vida de dor e de sofrimento. Eu conheço a filha que tenho. Caleb era como se Caleb estivesse esperando a filha dele tomar uma atitude. Tanto que quando ela chega e diz para ele: pai, me dá uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Versículo 19. Antes do versículo 19 terminar, Caleb já está dando. Caleb só esperou ela pedir. E só pede quem reconhece que precisa ter. Só reconhece que precisa ter quem também reconhece: eu posso ter. Caleb sabia quem era a filha dele. Deus sabe quem é você, filha, filho.
E existem momentos em nossa vida que Deus coloca diante de nós uma terra seca. Para quê? Para desafiar a gente, para ensinar a gente a não se conformar com menos daquilo que a gente pode viver, para ensinar a gente a levantar a cabeça e lutar por aquilo que a gente quer. Pai que é pai não dá de mão beijada, mas ensina o filho a lutar por aquilo que quer. É isso que Caleb está fazendo com ela. Caleb não é ruim porque deu terra seca para ela, não. Caleb é bom, porque está incentivando a filha a não se conformar com a vida que está diante dela. Ela chega e diz: pai, me dá fontes de águas. E olha o que o texto vai dizer: então lhe deu as fontes superiores. Quais as fontes? Superiores. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Água que vinha de cima e água que brotava também no chão. Fonte de água, nascente. Ele deu para ela, pedaços de terra que se uniu a esse, que tinha água que vinha de cima e que tinha água que vinha de baixo, nascente. Que região foi essa que Caleb deu para Axa? A região que Caleb deu para Axa foi a região do Neguebe. O Neguebe é um conjunto de montes muito altos, e durante a noite o orvalho desce lá, e devido ao frio, lá no topo, congela. Só que pela manhã, quando o sol nasce, derrete o gelo que se formou na madrugada. E quando esse gelo derrete, a água escorre por todos os lados desse conjunto de montes, é um monte do lado do outro. E lá embaixo essas águas se encontram. Elas se encontram lá embaixo e começam a correr. Onde é que está essa região na Bíblia? No Salmo 126 tem. Quando o salmista cantando diz: faz-nos regressar, Senhor, como as correntes do sul. O Neguebe na Bíblia é conhecido como as correntes do sul, porque quando vinha a água de lá, nada impedia essa água de passar. O que Caleb fez com ela? Deu para ela as fontes superiores, a região do Neguebe. Mas a terra que primeiro ela recebeu era terra seca, era terra. Você sabe o que Axa fez com essa terra? Pergunta para mim o quê? Transformou uma terra seca em terra que floresceu. Terra seca na Bíblia é deserto. Então pega para a gente terminar. Axa fez o deserto florescer. Eu vou dizer de novo. Axa, com a atitude dela, fez o deserto florescer. Por quê? Porque eles fizeram uma espécie de rampa na beirada de todos os montes, guiando a água para exatamente passar por dentro dessa região que antes era terra seca. Onde era primeiro terra seca, agora já tem água passando. Você sabe a luta do Brasil para levar água para o sertão? Era só sentar com Axa e perguntar para Axa como é que se faz, porque Axa conseguiu levar a água lá do Neguebe para essa terra seca aqui, e a terra seca floresceu. O que era feio ficou bonito, o que não tinha vida ganhou vida, o que ninguém queria agora está todo mundo querendo. O que o povo desprezava, agora está todo mundo olhando e admirando. Estou entendendo não, isso aqui é a sua vida. Sabe, essa terra seca que era a sua vida, a partir de hoje, esse deserto vai florescer, essa casa vai florescer, esse casamento vai florescer, essa vida sentimental vai florescer, essa vida financeira vai florescer. Ei, não rejeite o que você tem, mas nessa noite peça ao Pai a solução, porque o Pai tem a solução para aquilo que já está na sua mão. Posso falar 3 pontos que essa mulher única teve, que a gente precisa ter, independente de ser homem ou mulher aqui? Sim ou não? Primeira característica de Axa: confie no seu pai. Ela confiou no pai, acreditou na bondade do pai e na generosidade do pai.
Tem muita gente aqui que não consegue confiar em Deus. Não consegue ver Deus como pai. Porque a figura que você conhece de pai te maltratou, te fez mal. Aí você não consegue associar esse nome a Deus. Porque esse nome não cuidou de você. Seu pai biológico não te fez bem, não te protegeu, não te guardou, te expôs, quem sabe até te bateu. Quem sabe nunca te procurou. Quem sabe não fez parte da sua vida. É por isso que muita gente não consegue se relacionar com Deus, chamando Deus de Pai. Porque lá no seu íntimo, no seu subconsciente, esse nome foi arranhado. Esse nome foi manchado. O Pai foi manchado. Por conta do pai que o seu pai biológico foi para você. Axa confiou no pai. Axa acreditou na generosidade do pai dela. Caleb sabia a filha que tinha, mas o principal, Axa sabia o pai que tinha. A sua vida vai começar a mudar quando você entender o pai que você tem. Entenda uma coisa, não importa o que o teu pai biológico fez com você, existe um que não te abandona, que não te joga fora, que não te machuca. Existe um que não vira as costas, que não te desampara. Existe um que não está te rejeitando, que não vai te desprezar. Existe um que não vai te maltratar, que não vai te ofender, que não vai te bater. Existe um que está de braços abertos esperando por você. Porque se tem uma coisa que ele gosta, é quando alguém na terra olha para ele e chama ele de pai. E por que o senhor sabe que ele gosta? Porque Jesus mesmo ensinou a gente a chamar ele assim. Se Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai, é porque Ele gosta de ser reconhecido como tal. Não deixa o que aconteceu contigo te impedir de viver a bondade do Pai na sua direção. Você tem um Pai. Prega para alguém, prega, olha para essa coisa fofa que está do seu lado e diga: confia nele. Você tem um Pai. Então, primeira coisa que eu aprendo com a história de Axa, essa mulher única: confiem no seu pai. A segunda coisa que eu aprendo com a história dessa mulher única: não murmure, não seja precipitado, calma. Apóstolo, mas eu vinha pedindo algo a Deus, mas não foi isso aqui que eu pedi. Calma, não terminou ainda. Ainda não terminou. Calma aí, Deus ainda está fazendo. Rapaz, mas não foi isso que eu pedi. Ei, calma, isso aí pode ser um pedaço de um todo. De repente Deus está treinando você. Não murmure. Você não vai vir aqui Axa reclamando com o marido: ui, que absurdo, meu pai com tanta terra, me deu uma terra seca, como é que pode o negócio? Ela não tem murmuração aqui. Ela não murmura. E nem quando vai dizer para o pai: pai, troca a minha terra. Ela não está pedindo o pai para trocar. Ela está pedindo: pai, me ajuda a buscar a solução para a terra que o Senhor me deu. Porque se o Senhor me deu, é porque é bom para mim. Então só me ajuda a resolver o problema. E terceiro ponto, tenha atitude. Porque não adianta você dizer que confia nele. Não adianta você não murmurar da vida que você está levando aí, mas também não ter atitude para essa vida mudar. Adianta o quê, irmão? Você vem para todo culto, você senta aqui, ouve a palavra, ama os louvores, levanta as mãos, chora, adora a Deus. Mas na hora de tomar uma atitude, você se intimida. Você tem vergonha de lutar por aquilo que você quer, porque você tem medo de não conseguir, se frustrar. Você tem vergonha de que as pessoas saibam que você está lutando por algo. Você tem medo de acreditar que você possa conseguir, e de repente não conseguir e sofrer de novo, mais uma decepção. Você precisa, você quer, você não é completo sem isso, mas você não tem atitude de lutar por isso. Que quem sabe você acha que isso não é para você. A vida te disse que isso não é para você. Pessoas que fizeram parte da sua vida te fizeram acreditar que você é incapaz de chegar lá. Você não pode, para você não.
Você tem que se conformar com a sua vidinha, que quem saiu dali de onde você veio, nunca chegou a lugar nenhum. Então por que você chegaria? Porque você tem um pai, você confia nesse pai, esse pai sabe quem é você, sabe o que você precisa, e está com muita vontade de ouvir você falar com ele hoje. Adianta alguma coisa não ser feliz e não ter atitude para mudar? Adianta alguma coisa não estar bem no trabalho, não ter paz para ir trabalhar, não ter um dia de sossego? A segunda-feira para você, quem sabe, é um martírio, porque você não gosta de trabalhar naquele lugar. Adianta alguma coisa você estar vivendo assim, mas não tomar atitude nenhuma para mudar isso? Adianta alguma coisa sair lá daquele hospital com aquele diagnóstico em que diz que você não pode gerar, mas pegar aquele diagnóstico, colocar aquilo dentro de uma gaveta, fechar e naquele momento também tirar o pensamento disso, porque aceitou aquela palavra como definitiva? Aí não tenta mais nada, não faz mais nada, não luta, não busca uma segunda opinião, não busca a opinião de Deus através de joelho no chão e oração. Adianta alguma coisa ficar com carinha de sofredor e não fazer nada para mudar isso, gente? Adianta alguma coisa morar em um lugar que não tem um dia de paz, por conta de afronta, por conta de piadinha de vizinho, de perseguição de família, mas também não fazer nada para mudar isso? Adianta? Adianta só sentar e chorar? Resolve o quê? Resolve. Se eu fosse você hoje, eu montava nesse jumento, corria na direção do seu pai, desceria, correria para os pés dele e diria: pai, me dá porque eu preciso, pai, eu sei que o Senhor tem, me ajuda, pai, eu não vou aceitar a minha vida do jeito que está, eu preciso de mudança. Pai, do jeito que está não dá para ser feliz e eu quero ser feliz. Pai, do jeito que está não dá para ter sossego e eu quero ter paz. Pai, do jeito que está não dá para crescer, mas eu quero crescer. Ô pai, me dá. Axa era única. Que pessoa extraordinária. Mas tem uma razão para isso. Pergunta qual? As influências dela. Axa aprendeu com Caleb. Caleb aprendeu com Josué. Josué aprendeu com Moisés. Moisés aprendeu com Deus. Você está aprendendo com quem? Com qual blogueirinha? Com qual influencer você está aprendendo? Você está aprendendo a se vestir com qual influencer? Você está aprendendo a fazer a sua vida com base na vida de quem? Qual influencer? Aí eu olho para Otiniel. Otiniel também se espelhou em Caleb. O Caleb que aprendeu com Moisés. Com Josué, perdão. E o Josué que aprendeu com Moisés. Só me ajuda a terminar. Olha para alguém e pergunta assim, ó: vai aprender com quem sabe ou vai continuar apanhando da vida? Fique em pé para a gente terminar de pé. O deserto floresceu porque ela não aceitou do jeito que estava. Você sabe de uma coisa? Deus te ama. Deus te ama. Mas Deus te respeita, você sabia disso? Se você quiser ter uma vida mais ou menos, Deus não vai te obrigar a mudar de vida. Deus te respeita. Se você disser assim, ó: eu quero comer linguiça todo santo dia, Deus vai te respeitar, irmão. Se você disser assim, ó: eu quero viver o resto da minha vida dependendo da cesta básica do governo, Deus vai te respeitar. Acredite, Deus vai te respeitar. Deus respeita o seu poder de decisão. Se você quiser pensar assim, ó: eu vou viver a minha vida inteira com a minha vida sentimental do jeito que está parada, Deus vai te respeitar, irmão. Eu vou continuar apanhando do meu marido dentro de casa, Deus vai te respeitar, sabia disso?
Agora, se você quiser mudar de vida, Deus vai te pegar pela tua mão e vai te mostrar onde Ele pode te levar. Olha aqui, tem limite não. Quando Deus decide transformar a vida de alguém, não tem limite. Só que tem um detalhe: esse alguém precisa ter atitude e dizer assim, ó, eu não aceito a vida que eu estou levando, porque eu sei que Deus tem coisa melhor para mim. Eu quero adorar a Ele, mas alguém quer? Vamos adorar a Ele.